Vamos ver alguns exemplos práticos em que vai ficar bem clara a distinção entre imunidade tributária e isenção tributária. Conforme vimos no fim do bloco anterior, a imunidade tributária ela opera no âmbito da delimitação do exercício da competência, ao passo que a isenção tributária ela opera no âmbito do exercício da competência. Vamos aos exemplos em que essa distinção vai ficar bem mais clara. Na tela. Fato: veículo automotor licenciado no município de Niterói. Hipótese 1. O veículo é de propriedade do município de Niterói. Hipótese 2. O veículo é de propriedade de deficiente físico. Antes de eu abrir os demais slides, vamos já observar isso aqui. Qual que é o fato? Veículo automotor, licenciado no município de Niterói. Se ele foi licenciado é porque tem alguém que é o seu proprietário. E nós sabemos que ser proprietário de veículo automotor, em regra, é fato gerador do imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Na primeira hipótese, o veículo é de propriedade do município de Niterói. E na segunda, ele é de propriedade de um deficiente físico. A questão que se impõe é: o município de Niterói concretiza a hipótese de incidência? E depois, esse deficiente físico que licenciou esse veículo no município de Niterói, ele concretiza a hipótese de incidência? Porque, gente, concretizar a hipótese de incidência é realizar, no mundo dos fatos, aquilo que está escrito em abstrato na lei que instituiu o tributo. Vamos ver no próximo slide. Questão: o Estado do Rio de Janeiro detém competência para instituir o IPVA em quais hipóteses? E observem, quem é que detém a competência para instituir o IPVA? É o município de Niterói? Não. É a União? Não. Quem é que tem a competência? O Estado do Rio de Janeiro. Está lá no artigo 155, em um de seus incisos, na Constituição da República. A pergunta não é retórica, é uma pergunta que está na essência dos institutos que nós estamos estudando. Resposta: em relação à hipótese 1, o Estado do Rio de Janeiro não detém competência constitucional para instituir o IPVA, porque a Constituição, ao delimitar a competência impositiva, o priva dessa prerrogativa. Trata-se de norma tributária imunizante. O veículo automotor é de propriedade do município, que é um ente federativo. E lá no artigo 150, inciso 6, a linha A, nós temos que é vedado aos entes políticos instituir impostos sobre patrimônio, renda e serviços um dos outros. Ora, um veículo automotor, ele é um patrimônio do município de Niterói. Logo, nesse caso, não há que se falar em fato gerador do IPVA, porque nós estamos diante de uma regra imunizante. E conforme já expliquei para vocês, diante da regra imunizante, o ente político detentor da competência está privado de instituir o tributo nessas hipóteses, porque se trata de uma não incidência constitucionalmente qualificada. Percebam, com referência à hipótese 2, o Estado do Rio de Janeiro tem competência para instituir o IPVA. Porém, o Estado tem a prerrogativa de, se quiser, obedecer às normas constitucionais aplicáveis, dentre elas a edição de lei específica, conceder benefício fiscal, excluir o crédito tributário e dispensar o pagamento do tributo por meio de norma isentiva. E notem, meus caros, em relação à primeira hipótese, o fato de o Estado do Rio de Janeiro instituir por lei o IPVA não significa que ele exerceu a competência em relação aos entes imunes. Exerceu a competência dentro dos limites traçados pelo Constituinte, porque não há que se falar em instituição de IPVA para entes imunes, porque não há incidência. Está fora do campo da competência constitucional delimitada pelo legislador constituinte, diferentemente dessa segunda hipótese, em que está dentro do campo da competência do Estado do Rio de Janeiro, que pode, por lei própria,
conceder o favor e excluir o crédito tributário por meio da isenção. Então, para arrematar a distinção entre imunidade e isenção, na tela. A imunidade tributária é a hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Sua previsão deve ocorrer necessariamente no texto da Constituição. A isenção tributária é a hipótese de concessão de favor fiscal, que obsta à constituição do crédito. Sua previsão deve ocorrer necessariamente por meio de lei específica, conforme o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição. Vamos analisar, a partir de agora, a classificação doutrinária das imunidades tributárias. Esse tema, classificação das imunidades, ele é especialmente importante para as provas do CESP/SEBRASP. Então, para você que presta concursos públicos, principalmente na área federal ou na área fiscal, em que o CESP for a banca examinadora, dê uma atenção especial a esse tema. Na tela. Então, nós temos aí o critério da classificação e a denominação. Quanto ao parâmetro para a concessão, a imunidade pode ser subjetiva, objetiva ou mista. Quanto à origem, a imunidade pode ser ontológica e política. Quanto ao alcance, a imunidade pode ser geral ou específica. Quanto à previsão, pode ser explícita e pode ser implícita. E quanto à necessidade de regulamentação, a imunidade pode ser incondicionada ou condicionada. Vamos analisar primeiramente as imunidades quanto ao parâmetro para a concessão, que podem ser subjetivas, objetivas ou mistas. Talvez um dos critérios mais fáceis de serem identificados. Na tela. Imunidade subjetiva é aquela em que o legislador constituinte leva em consideração a pessoa beneficiada pela exceção. Exemplo, artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição, a denominada imunidade recíproca, que impede a tributação de patrimônio, renda ou serviços dos entes políticos. Então, notem, na imunidade subjetiva, a regra imunizante recai sobre a pessoa e não sobre a coisa ou operação. Na tela. Se um veículo de propriedade de um município for vendido a um particular, automaticamente passará a incidir IPVA. Como se trata de imunidade subjetiva, quem é imune é o ente político e não o veículo. Então notem que na imunidade subjetiva é importante saber que quem é detentor dessa regra imunizante é a pessoa física ou jurídica. Nesse caso específico, imunidade recíproca, pessoa jurídica, um ente político, União, Estados, DF ou municípios. Vamos analisar agora a imunidade objetiva. Na tela. Imunidade objetiva é aquela em que o legislador constituinte leva em consideração o objeto da tributação. O exemplo é a imunidade que protege livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Não importa quem é o proprietário do livro, quem vende, quem compra. Se é livro, é imune. Exemplo, quando se adquire um livro, não importa se o livro é vendido num supermercado, numa livraria ou por uma fundação ou associação. Não importa quem é o proprietário do livro, quem vende, quem compra. Mais uma vez, se é livro, é imune. Então perceba, minha gente, muito tranquilo compreender isso aqui. Na imunidade objetiva, leva-se em consideração o objeto e não a pessoa, ao contrário do que nós vimos anteriormente em relação à imunidade subjetiva. Vamos analisar a imunidade mista. Na tela. Imunidade mista é aquela em que o legislador constituinte leva em consideração tanto os aspectos pessoais do sujeito passivo
quanto do objeto a ser tributado. Exemplo: norma que impede a incidência do ITR sobre pequenas glebas rurais, assim definidas em lei. Esse é o aspecto objetivo. Quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Aspecto subjetivo. E aí está no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição. Então notem por que esta imunidade é uma imunidade mista. Percebam que o simples fato de ser uma pequena gleba rural não traz por si só a imunidade do ITR. É necessário que, além da gleba rural ser pequena nos termos da lei, é necessário que o proprietário que explore essa pequena propriedade não possua outro imóvel. No mesmo sentido, se o proprietário não possui outro imóvel, mas explora uma gleba rural que não é caracterizada pela lei como pequena gleba rural, não terá a imunidade do ITR. Então notem que tanto o aspecto objetivo quanto subjetivo são importantes para o alcance da imunidade do ITR. Observação importante é a seguinte: a imunidade tributária não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias. No Direito Tributário 2, nós vamos estudar com mais detalhes a obrigação tributária, que pode ser classificada em obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. A imunidade, em regra, alcança tão somente a obrigação tributária principal, que é a de pagar o tributo. Mas a obrigação tributária acessória, essa não é dispensada. Na tela. A imunidade subjetiva não exime, ou seja, não dispensa as pessoas por ela abrangidas do dever de pagar tributo na condição de responsáveis. Exemplo: se o Estado de Goiás contrata João da Silva para fazer a manutenção do prédio de um órgão público, ao efetuar o pagamento pelo trabalho prestado, deverá reter o imposto de renda e recolhê-lo à União. E notem que, nesse caso, o imposto de renda não está incidindo sobre rendimentos auferidos pelo Estado, e sim por um terceiro. Nessa hipótese, o Estado ele é o responsável tributário, porque ele tem uma relação conexa com a ocorrência do fato gerador. Mas quem está suportando o ônus tributário do imposto de renda não é o Estado, é o terceiro. Compreenderam? Nesse caso, o Estado tem uma obrigação tributária acessória, que é de fazer a retenção desses valores e repassar para a União. Outra observação importante é a seguinte: o ente imune, ele pode ser responsável tributário dos débitos pretéritos quando ele sucede no patrimônio de uma outra pessoa jurídica que não detinha a imunidade. Por exemplo, vamos imaginar que o Estado de Goiás adquire alguma sociedade de economia mista, que evidentemente não detém imunidade tributária. Vamos imaginar a CELG. Se o Estado de Goiás adquire o patrimônio da CELG, ele se torna responsável tributário por sucessão, porque adquirir o patrimônio significa adquirir o ativo e o passivo. Vai adquirir bens, direitos e obrigações. E nesse sentido, por exemplo, se a CELG fosse devedora de impostos municipais e federais, em que o Estado não paga pelo fato de ser imune, não poderá opor à União e nem aos municípios essa imunidade, porque nessa hipótese tornou-se responsável tributário por sucessão. Na tela. Se o ente político adquirir o patrimônio de pessoa integrante da administração que não detém imunidade, passará a ser responsável por sucessão pelos tributos, inclusive impostos. Exemplo: a União, quando extinguiu a Rede Ferroviária Federal S.A., empresa pública, passou a se responsabilizar pelo pagamento do IPTU e pela contribuição de melhoria que pertencia à companhia. Então notem, até a data da sucessão, a União se responsabiliza. A partir da data da sucessão, não há que se falar mais em incidência tributária, porque nós estamos diante de um ente que é imune. Vamos analisar no próximo bloco a classificação da imunidade quanto à origem. Até já!